acabou para o mercado de ações, com a Selic em 14,25% ao ano, porque valeria a pena tomar risco no mercado de renda variável se na renda fixa você está sendo muito bem remunerado a uma taxa praticamente livre de risco. Entretanto, precisamos olhar com a visão um pouco mais crítica se você tem estratégia previdenciária. Seria esse realmente o momento de alocar boa parte do seu capital na renda fixa ou seguir com um projeto previdenciário comprando ações de dividendos? Para responder essa pergunta, vou trazer para vocês 6 pontos cruciais. O primeiro deles, por que a Bolsa está subindo, mesmo com a Selic em tendência de alta? Quais são os próximos passos do Copom? Terceiro ponto, vamos avaliar os títulos públicos, como é que eles têm reagido na última semana e qual deles estaria atrativo para investimentos. No quarto ponto, a gente vai fazer uma avaliação comparativa entre renda fixa e ações para saber quais foram as ações de setor perene que conseguiram bater a renda fixa nos últimos 5 anos, para a gente tentar entender se o retorno total ao acionista não seria mais atrativo do que uma taxa de juros elevada. No quinto ponto, vou mostrar para vocês algumas ações que ainda estão baratas, com um earnings yield interessante, ou seja, uma excelente taxa de retorno total ao investidor e ações que estão pagando bons dividendos. Por fim, o sexto e último ponto, talvez o mais importante, vou mostrar para você o impacto de um ciclo de alta para quem está fortemente comprado em bolsa. E aqui vocês vão perceber que boa parte da riqueza de vocês está sendo construída hoje no mercado de baixa, com múltiplos bem amassados. Você só vai perceber isso daqui a alguns anos, mas eu vou mostrar para vocês uma prévia do que pode acontecer com o seu patrimônio se permanecer comprado passando por um ciclo de alta na Bolsa de Valores. Antes de prosseguirmos, gostaria de pedir a vocês para fortalecerem o Instagram do canal. A gente vai começar a partir dessa semana a gerar conteúdo por lá também, de forma a fazer um acompanhamento mais próximo do mercado e também respondendo a dúvida de muitos de vocês que seguem a gente aqui no YouTube. Lembrando que nada nesse canal se trata de uma recomendação de investimentos, a intenção é trazer conteúdo de valor para agregar no seu processo de tomada de decisão, escolhendo a melhor alocação estrutural de acordo com o seu perfil de risco e também com seus objetivos de longo prazo. Se eu te ajudar a me dar aquela moral, se inscrevendo no canal e também deixando um comentário que é importante para nós, e bora pro vídeo. Então não é novidade para ninguém que no dia de hoje nós tivemos a elevação de um ponto percentual na taxa básica de juros e alcançando agora a casa dos 14,25%. Então esse era o patamar de juros esperado pela grande parcela do mercado para o mês de março. Então o Copom simplesmente sinalizou aquilo que o mercado já esperava. Entretanto, o Copom prevê ainda um ajuste menor à frente. Pessoal, agora um ponto importante, o comunicado informa que, diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, da elevada incerteza e das defasagens inerentes ao ciclo de aperto monetário em curso, o comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, um ajuste de menor magnitude na próxima reunião. E como vocês sabem, uma taxa de juros muito elevada, apesar de ser a ferramenta econômica mais utilizada para o controle da inflação, também acaba sendo uma dinâmica que penaliza muito o empreendedor, né? Então imagine vocês, as empresas mais alavancadas vão ter uma despesa financeira muito maior, que vai puxar boa parte daquilo que poderia ser lucro líquido, né? E também existe uma redução do estímulo ao investimento, né? Então, quem vai querer empreender com a taxa de juros de 14,25% ao ano, ou seja, é muito mais fácil hoje para o empreendedor ter um ganho real aí de 12% ao ano do que tomar risco abrindo aí um novo empreendimento. E como vocês sabem, os movimentos da Selic guardam uma relação inversa com os movimentos do mercado de renda variável, ou seja, quando a Selic sobe, a tendência é que o preço das ações caia. Tanto porque isso impacta no valuation das empresas, existe também uma redução do estímulo ao investimento e crescimento das operações, existe também uma maior penalização do resultado financeiro, então tudo isso reduz bastante o apetite dos grandes investidores pelo mercado de renda variável. Entretanto, apesar das expectativas já confirmadas de uma Selic em 14,25%, o Ibovespa vem acumulando uma alta de mais de 6%, quase 7%, nos últimos 5 dias, saindo de 123 mil pontos, alcançando agora o patamar de 132 mil pontos. Bom, se a taxa básica de juros segue em tendência de alta, por que o Ibov continua se valorizando? Bom, a grande chave para essa pergunta é entender que o mercado ele age por antecipação, né? Então ele não trabalha com o que está acontecendo agora, mas sim com a expectativa daquilo que ele acredita que vai acontecer mais à frente, daqui a 6 meses, 1 ano ou 2 anos. E dessa forma, os agentes de mercado, em particular os bancos estrangeiros, acreditam que o ciclo de aperto monetário pode estar perto do fim. Então essa matéria destaca que o Copom eleva a Selic, mas inflexão está próxima. E JP Morgan recomenda 9 ações. O banco avalia que os investidores devem começar a aumentar a exposição a empresas que possam se beneficiar de juros mais baixos.
E nesse contexto, a projeção do JP Morgan antes do anúncio do Copom era de 2 aumentos de 50 pontos bases em maio e em junho, levando a taxa final para 15,25%. Então, para os economistas do banco, esse seria o teto da taxa básica de juros, né? Então, a Selic alcançaria o seu pico em 15,25%, no qual seria feita a manutenção dessa taxa de juros até vermos aí uma queda no IPCA, uma queda na inflação, e a partir disso, talvez um ciclo de afrouxamento monetário. Entretanto, os economistas do banco apontaram ainda a possibilidade de um aperto menor do que em seu cenário básico, considerando a recente desaceleração do crescimento econômico e a valorização do real. E essa expectativa de queda na taxa básica de juros também tem se refletido no prêmio de risco dos títulos públicos. Vejam que Tesouro Prefixado 2035 recuou para a casa dos 14,5% ao ano. Entretanto, o Tesouro IPCA 2029 continua sim com um prêmio de risco elevado aqui, né, de IPCA mais 7,61%. Beleza, Machado, mas diante desse cenário de Selic em 14,25%, prêmio de risco do Tesouro ainda atrativo, não seria melhor agora migrar para a renda fixa? Pelo contrário, pessoal, nós estamos aqui praticamente no fundo do poço e eu continuo com o meu projeto previdenciário de comprar participação acionária em excelentes empresas, olhando para o carrego a longo prazo. Vejam que nós temos uma bolsa há mais de 5 anos totalmente lateralizada, mas ainda assim a nossa carteira vem entregando um retorno total de mais de 25%. Na verdade, o retorno aqui é muito superior. Por quê? Porque boa parte dos aportes que eu fiz nessa carteira foram provenientes justamente aqui dos dividendos, ou seja, não saíram do meu bolso, né? Então, na verdade, a nossa rentabilidade aqui é ainda superior. E eu estou olhando principalmente para esse crescimento de dividendos na perpetuidade. Eu sei que no curto e médio prazo essa carteira provavelmente vai perder para renda fixa. É difícil bater essa taxa de juros de 14% ao ano. Mas a longo prazo, com o reinvestimento dos proventos, selecionando ótimas ações e comprando a bons preços, o nosso retorno aqui vai atropelar a renda fixa e isso sem fazer muito esforço. Agora, será que valeu a pena investir em ações nos últimos 5 anos? Percebam nesse gráfico de rentabilidade do mais retorno que muitas ações conseguiram bater com folga o CDI do período, né? Então, nos últimos 5 anos, o CDI retornou para o seu investidor 63,4%. E aqui nós temos algumas ações que estão no nosso mapa de valor e são boas ações para o investimento a longo prazo, todas elas com bons fundamentos, entregando um retorno bem acima da renda fixa do período, começando pela Klabin, que é uma ação que está muito lateralizada agora, muito alavancada, pagou poucos dividendos e no ciclo de baixa da celulose e ainda assim conseguiu entregar um retorno de quase 90%, superando aqui o CDI com folga. Na sequência nós tivemos as ações do Banco Itaú, que é um banco core de carteira, está na carteira da maioria dos investidores aqui do canal e entregou também um retorno de 132%. Na sequência as ações do Banco do Brasil, que dispensam comentários, entregando um retorno de 216%, ou seja, 4 vezes o CDI do período. E por fim, a CEMIG, que foi uma monstruosidade, né? Então, nos últimos 5 anos, a CEMIG retornou quase 300% de retorno total ao acionista, considerando bonificação e reinvestimento dos dividendos. Então, escolhendo boas ações a bons preços, ninguém está passando fome em termos de rentabilidade aqui, né? Mesmo com a bolsa totalmente lateralizada. Agora, um ponto de observação importante que me leva a escolher ações em detrimento da renda fixa diante desse cenário de incerteza política e econômica. Eu olho primordialmente para os resultados. Então, muito além da cotação e dos múltiplos, eu quero ver o que a empresa tem entregado de qualidade nos seus resultados. Isso vai ser o fator de decisão para continuar aportando ou não. E vejam aqui que nos 4 grandes bancos aqui da Bolsa, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú, todos eles entregaram crescimento de lucros na comparação 2023/2024. Então, Santander saiu de um lucro líquido de 9,5 bilhões para 13,5 bilhões, uma alta de 41,9% nos seus lucros. Nós tivemos o Bradesco saindo de 16 milhões e alcançando 19,6 milhões. Arrisco dizer que o Bradesco deve entregar algo na faixa dos 23 bilhões em 2025. Então, nós tivemos uma alta aqui de 20% nos lucros do Bradesco. O Banco do Brasil apresentou uma alta um pouco tímida de 4,8%, saindo de 33,8 bilhões para 35,4 bilhões. E o Banco Itaú saiu de 35,6 bilhões para 41,4 bilhões, né? Uma máquina de gerar valor para os seus investidores. Então nós temos os grandes bancos pagando ótimos dividendos e entregando crescimento de resultados, né? Imagina só essa dinâmica extrapolada para os próximos 10, 15, 20 anos,
quanto que pode ser o seu yield on cost lá na frente, ou seja, o dividendo que você vai receber daqui a 7 anos em função do preço que você está pagando hoje para ser sócio dessas empresas. Mandar um abraço também para o nosso amigo Silas, já pedindo autorização para utilizar o material produzido pelo canal dele. Agora nós vamos explorar o indicador que vai mostrar para você o retorno total gerado pelas ações que você tem na sua carteira, né? Estamos falando aqui do Earnings Yield. Ele considera o lucro por ação dos últimos 12 meses dividido pelo preço da ação, né? Então é o PL invertido. Isso mostra a capacidade de geração de retorno nos próximos 12 meses se o lucro das ações permanecerem estáveis. E vejam que nós temos um Earnings Yield muito interessante aqui, principalmente para as ações da ISA Energia, da Sanepar, da Bradespar. Pessoal, não é brincadeira, né? Caso os lucros da Vale permaneçam estáveis, a Bradespar estaria com o Earnings Yield aqui de 27,3%. Então hoje você tem o Tesouro IPCA te pagando IPCA mais 7,4%. Então a renda total é de 12,5%, já que o IPCA ficou em 5% nos últimos 12 meses. E aqui você tem algo te pagando mais do que o dobro, né? Considerando o retorno total gerado ao acionista. Neo Energia com Earnings Yield de 15,44% e a CEMIG entregando o Earnings Yield de 20%. Muito acima da taxa básica de juros. É claro que aqui nós temos o risco da volatilidade, isso é no curto e médio prazo, mas se você vai investir para o longo prazo, a tendência é que o crescimento dos lucros e também a distribuição de dividendos vão mitigar esse risco da volatilidade. Então nós temos uma bolsa bem lateralizada, temos um PL projetado para 2025 na ordem de 7,3 vezes, entretanto nós temos ações crescendo seus lucros. Agora tem que entender que o mercado se movimenta de forma cíclica. E qual seria o impacto de um ciclo de alta, né, um ciclo de afrouxamento monetário da Selic para as ações que você está comprando hoje? Pessoal, percebam que entre os anos de 2010 e 2016 nós tivemos o ciclo da morte lenta, né? Uma queda interminável no Ibov, então muitas ações aqui apresentando uma queda progressiva na sua cotação e até mesmo nos seus lucros, chegando no fundo do poço em janeiro de 2016. E vejam o reflexo disso na cotação das ações, né? A Itaúsa sai de uma cotação de 8,31 em 2010 para uma cotação de 5,51 em 2016, né? Então o investidor aqui ele tomou um chá de cansaço e precisou de muita persistência para se manter focado na estratégia de longo prazo. Porém, depois do fundo do poço em 2016, ao longo do ciclo de alta subsequente, as ações da Itaúsa apresentaram um retorno de 200%, pois vejam que ela saiu de R$ 5,51, atingindo o pico de 11,18 em 2020. Então, só na valorização do ativo foi 100% de retorno. Entretanto, houve uma forte distribuição de proventos e também diversas bonificações. Então, o retorno total gerado ao acionista que reinvestiu os proventos e manteve o carrego das ações foi de praticamente 200% aqui, né? Então, o ciclo de alta ele tem um potencial muito forte de expandir o seu patrimônio, de gerar um forte crescimento, principalmente para você que passou durante anos acumulando no mercado de baixa. É claro que a gente não sabe quando esse ciclo de alta vai acontecer, mas a gente sabe que é uma característica do mercado se comportar de maneira cíclica. Então, em algum momento, nós teremos uma melhor precificação das ações, uma queda na taxa básica de juros e para o investidor que se manteve paciente, acumulando o número de ações durante um mercado bem pressionado, vai ser fortemente recompensado, não só na sua valorização patrimonial, mas também no fluxo de proventos que tende a crescer. Vejam que a Itaúsa saiu de um dividendo de 50 centavos por ação para R$ 1,19 em 2019, né? Então os lucros vão crescendo bastante no ciclo de afrouxamento monetário e boa parte disso vai entrar na sua carteira de dividendos, potencializando o seu retorno de longo prazo. Então, considerando toda essa dinâmica e também o fato de que eu estou investindo numa janela de longo prazo superior a 15, 20 anos, realmente olhando com viés previdenciário para essa carteira, eu continuo me posicionando em boas ações que estejam descontadas e com excelente perspectiva de crescimento e dividendos a longo prazo. Agora, o grande cuidado que o pequeno investidor tem que ter é na seleção de ações, comprar ações com bons fundamentos para o carrego a longo prazo e também comprar com desconto, respeitar um preço teto conservador para você garantir a eficiência dos seus aportes. Então, quando você compra muito barato, você ganha em duas frentes. Primeiro, que você compra uma quantidade maior de ações com os mesmos recursos e o segundo ponto é que você conquista um yield on cost muito interessante já na saída, né? Então, uma excelente taxa de retorno para o capital investido. E para você não errar sua análise, consigo que você também assine aqui o nosso canal para ter acesso ao nosso mapa de valor com a seleção de ações que eu considero interessantes para o longo prazo, como meu preço teto pessoal para aportes, projeção de dividendos e síntese de resultados. Lembrando que nada nessa planilha se trata de uma recomendação de investimentos, mas aqui tem muita informação de qualidade consolidada para você adiantar o seu processo de análise.
Se fizer sentido, fica aí o meu convite. Muito obrigado para você que ficou com a gente até aqui e até o próximo vídeo.